Bem-vindos ao Mar à Vista. As aves marinhas foram os primeiros habitantes a chegar às ilhas dos Açores. Hoje, milhares de aves marinhas vêm aqui nidificar. Com a introdução pelo homem de plantas exóticas e animais domésticos, os habitats e as zonas de nidificação destas aves ficaram ameaçadas. Investigadores estão a tentar recuperar estas zonas costeiras. Mar à Vista acompanhou as várias fases deste projeto. No início, eram os processos naturais, lentos e intermitentes, que permitiam a colonização das ilhas por espécies vindas dos continentes e de outras ilhas próximas. Com exceção do morcego dos Açores, não havia mamíferos nem répteis neste arquipélago. As plantas, insetos, moluscos e aves terrestres dominavam os ambientes insulares. Todos os anos, na primavera, chegavam às ilhas bandos numerosos de aves marinhas migratórias que aqui se mantinham até o outono para se reproduzirem. Depois chegaram os homens com plantas e animais que lhes permitiam sobreviver nestas ilhas remotas. Algumas das espécies importadas adaptaram-se de tal modo ao novo ambiente que se tornaram invasoras e alteraram o equilíbrio ecológico que fora mantido durante milhares ou mesmo milhões de anos. A ocupação da terra foi limitando os habitats das espécies nativas, em especial das aves marinhas. Gradualmente, a pressão humana foi aumentando e as populações de aves menos abundantes e mais sensíveis foram decrescendo. Hoje, várias espécies de aves marinhas já não nidificam na maioria das ilhas, enquanto outras, como o cagarro e os garajaus, são empurradas para as franjas menos acessíveis das costas ou para os ilhéus isolados, onde a atividade humana e a pressão de predadores é menos intensa. Ratos e gatos assilvestrados, inexistentes antes da chegada do homem, estão entre os principais responsáveis pela diminuição radical do número de aves marinhas no arquipélago. Finalmente, a consciência ecológica surgiu e a sociedade começa a mobilizar-se para recuperar ambientes naturais e permitir que eles possam coexistir com a presença e as atividades humanas. Assim, em 2009, apareceu o projeto LIFE Ilhas Santuário para as Aves Marinhas, coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, a Câmara Municipal do Corvo e a Royal Society for the Protection of Birds. Este projeto LIFE é cofinanciado pela Secretaria Regional do Ambiente e do Mar e pela Comissão Europeia. O projeto, que termina em 2012, tem como objetivo recuperar habitats naturais que permitam aumentar as populações de aves marinhas que nidificam nos Açores. Isto nasceu há alguns anos, quando algumas pessoas se reuniram e tiveram a pensar na importância que as aves marinhas tinham nos Açores e a nível mundial, não é? Estamos a falar de um dos grupos mais ameaçados, ou mesmo o grupo de aves mais ameaçado em todo o mundo. Começámos a estudar melhor as hipóteses do projeto e vimos que havia vários desafios muito difíceis de superar, como a existência das próprias pessoas. Portanto, todas as pessoas tinham que aderir ao projeto, porque se quisermos desratizar uma ilha como o Corvo e faltar alguém, isso vai comprometer o projeto. Havia o problema também das vacas e da pecuária, portanto, se o veneno que nós utilizamos para matar os ratos interferir no ciclo do leite, isso é outro problema para resolver. Havia o problema da reintrodução dos ratos, mesmo que nós consigamos erradicar os ratos, depois é preciso prevenir que eles entrem outra vez no sistema. E o que nós queremos é preparar todos os passos certos para que o Corvo possa ser desratizado daqui a 4 anos. E a ideia seria um pouco, neste ilhéu, dar um exemplo do que é que teriam sido os ilhéus de antigamente e mesmo algumas zonas das ilhas principais, em termos de colónias de aves marinhas, com o que elas aportam de material que vem do mar e tudo mais para a terra, a maneira como o ecossistema funcionava anteriormente. A tarefa é exigente e a primeira necessidade foi escolher um sistema suficientemente pequeno para se implementar este estudo piloto.
Naturalmente, a escolha recaiu na Ilha do Corvo, que além de outros estatutos ecológicos, é reserva da biosfera pela Unesco e reserva comunitária estabelecida pelos próprios corvinos. No entanto, a equipa sentiu que um sistema ainda mais pequeno do que o Corvo seria ideal para se experimentar as metodologias que se pretendem aplicar durante este projeto. Um pouco na sequência de toda essa recuperação de habitats e da vegetação e do coberto vegetal natural deste ilhéu, a ideia é fazer com melhorias de ninhos e de condições de nidificação e atraindo mesmo as aves, fazendo algum esforço nesse sentido, tentar voltar a pôr aqui aves que já há muitas dezenas de anos que não aparecem cá. E assim surgiu o Ilhéu de Vila Franca, um pequeno ecossistema isolado, usado há séculos pelo homem e por aves marinhas e com os seus habitats muito degradados pela expansão de flora e fauna invasoras. Chegou a fase do trabalho de campo. As equipas iniciam a recuperação do ilhéu para permitir o aumento do número e da diversidade de aves marinhas nidificantes. Este antigo vulcão está coberto de invasoras. Incenso, piteiras, metrosíderos e aloés estão espalhados por todo o lado, mas a cana é aquela que ocupa vastas áreas deste ecossistema costeiro. O controle manual das canas é um passo importante para a restauração ecológica do ilhéu. O trabalho é árduo e o processo é lento e delicado. A equipa tem que usar métodos que evitem efeitos indesejáveis. Estes trabalhos são manuais, com recurso a katanas, e será um projeto de recuperação ecológica ao longo de 4 anos. Digamos, provavelmente não vamos conseguir cortar todas as plantas exóticas e invasoras que aqui existem. Seria do nosso interesse fazê-lo, mas não é possível devido a alguma instabilidade de alguns dos solos aqui no ilhéu. Nomeadamente, há algumas zonas que apresentam muita erosão e essa parte de cortar a cana e o solo ficar totalmente desprotegido não poderá ser realizado. Teremos sim de fazer isso ao longo do tempo, ir substituindo a cana por outras espécies que existem aqui na flora do ilhéu e assim aos poucos recuperar o ilhéu para aumentar, por exemplo, a população de cagarro. No entanto, para se erradicar canas de forma eficaz, tem que se encontrar o melhor método para as destruir. Noutra frente, os biólogos fazem testes com um herbicida para determinarem a concentração ideal deste produto que permita matar esta erva gigante, minimizando a contaminação química do ambiente. Nesta zona temos marcados cerca de 90 quadrados em que testamos diferentes concentrações de herbicida e diferentes formas de aplicação. Como se pode ver neste quadrado aqui onde foi aplicado herbicida, não tem canas a crescer, passado 2 meses, quase 3. Tem aqui estas 3 que estão secas e que estão sem vitalidade nenhuma. Enquanto que neste outro quadrado de controle, por exemplo, este ao lado, já tem as canas estão todas a arrebentar outra vez. Portanto, a ideia será comparar qual é exatamente a melhor concentração para aplicarmos e em que fase do crescimento da planta. Se é mal acaba de rebentar, se é quando já tem meio metro, se é um bocadinho mais, que é para maximizarmos as atividades de erradicação, portanto, e depois de gastarmos o menos herbicida, aplicarmos o menos herbicida possível. Embora a gente veja aqui muitas canas na área dos quadrados, estas canas, digamos que é um intervalo de segurança entre os quadrados onde houve a aplicação e os quadrados onde não houve, que para termos uma forma de controle para podermos fazer o nosso tratamento estatístico. Espera-se que nos espaços limpos de canas, as plantas nativas, como as faias, possam vingar e começar a modelar a paisagem. Aqui já se pode ver alguma arrebentação, que as canas abafavam muita vegetação que cá existia, muita desta é endémica. Esta é uma mírica faia, que é uma faia da terra, e pode-se ver os rebentos deste ano já arrebentarem com bastante força, e esperemos que toda esta árvore venha a crescer e que fique com uma grande copa que faça aqui sombra e que ajuda a fixar o sol e também a criar espaço para o cagarro poder depois mais tarde vir fazer ninhos. Como podemos ver por estas imagens, em breve muitas das aves marinhas já não encontrariam espaço para nidificarem, pois os solos mais favoráveis para a construção de ninhos estariam cobertos por canas.
Agora, espera-se que os cagarros e outras espécies possam ocupar estes ninhos recuperados. Este ninho aqui era um ninho que estava completamente tapado por canas. Pode-se ver aqui os rizomas das canas, que entretanto as canas à volta foram cortados. Depois da limpeza das canas desobstruímos e esperamos que o cagarro ainda este ano consiga, vir a este ninho, ocupar o ninho. E assim fica de um ano para o outro. E esperemos que para o próximo ano já ocupem. Este ano, na área inicial que já limpámos, já se notam ninhos que foram já ocupados este ano. O controle de ratos, que chegam a predar em 30% e 40% de ovos de aves marinhas, é também um objetivo prioritário deste projeto. Pensa-se que agora o ilhéu já esteja livre destes predadores, mas não há nada como verificar. Estes túneis chamam-se tracking tunnels, estão escondidos no meio da vegetação. É um método simples, rápido e barato de saber se de facto o ilhéu tem ratos. É colocado uma esponja com corante alimentar no centro, encharcada em água. Depois é colocado dois papéis brancos em cada ponta e um isco no topo. Isto de forma que o cheiro do isco o atraia, eles façam pressão com as patas para apanhar o isco na esponja que tem o corante, e ao sair de cada lado do túnel, os papéis brancos que tem, o rato ao passar deixa a pegada e conseguimos depois saber se é um morganho ou se é um rato. Os trabalhos de recuperação ecológica do ilhéu param quando as aves marinhas começam a chegar. Mas a equipa visita com frequência o terreno para monitorizar o sucesso da época de reprodução. Esta área do ilhéu é naturalmente vedada aos visitantes que no verão o invadem. Mesmo assim, alterado pelo homem, o ilhéu tem uma avifauna importante e muitas aves marinhas nidificam ainda no local. Os biólogos usam uma câmara telescópica ou um endoscópio para verem se os ninhos anteriormente postos a descoberto estão ocupados e se têm juvenis ou ovos. A monitorização e a contagem dos ninhos são atividades fundamentais para avaliar o sucesso do projeto. Fizemos uma monitorização dos ninhos que tínhamos já contado em maio, em abril-maio. Portanto, nessa altura tínhamos contado 320 ninhos, 320 buracos que poderiam ser ninhos potenciais, já em zonas onde tínhamos tirado as canas. Portanto, havia muitos que se notavam tinham sido escavados de fresco, portanto eram ninhos novos, coisas que não existiam antes. Não é possível comparar exatamente o número de ninhos antes, porque antes, como estava cheio de canas, era efetivamente impossível saber quantos é que estavam lá dentro. Mas havia muitos deles que se notavam que eram tentativas, ninhos, buracos só a começar, e que eram ninhos que podiam vir a ser ocupados durante esta época. E o que quisemos confirmar agora foi quantos desses 300 é que estariam ocupados agora. E contámos cerca de 60% a 70% dos ninhos, portanto cerca de 220, mais ou menos, 220 a 230, teremos agora de fazer a análise com mais cuidado, mas 220 a 230 dos buracos que nós tínhamos contado são ninhos que estiveram ocupados esta época, então agora com o ovo ou com o casal, portanto são ninhos ativos. Isto foram intervencionadas em que tirámos as canas, porque neste ano no ilhéu ainda não fizemos o censo completo das restantes áreas. Mas mesmo assim já é muito bom, 200 de casais é muito bom.
Durante a noite, é a altura certa para filmar estas aves que preferem a escuridão para acasalarem. Uma câmara de infravermelhos permite assistirmos ao estranho ritual de corte e acasalamento. Parece ter qualquer coisa. Ups, tem aqui um pedaço. Está aqui uma. E está uma lá muito ao fundo. Vê-se o bico da outra lá ao fundo. Esta está aqui, as costas de uma. E ali está a outra, estão agora dedicadas uma na outra, é um casal. Os garajaus, frequentadores assíduos do ilhéu, emprestam-lhe uma atmosfera estival. Eles constroem os ninhos em áreas sem vegetação e por isso são mais vulneráveis aos predadores. Importante também é garantir que o elevado número de turistas que vem diariamente ao ilhéu não interfere com a reprodução das aves marinhas. Isto é património histórico, cultural e também social. É uma área balnear usada pelos micaelenses, mas também o que nós queremos é ensinar às pessoas o que é que nós estamos aqui a fazer e o porquê. Porque as pessoas muitas das vezes não podem proteger o que não conhecem. Queremos de facto demonstrar para as pessoas poderem vir cá acima, depois com visitas acompanhadas, saber explicar o que é que está a acontecer e quais é que são os resultados até agora que estamos a ter. Prontos, e isso é uma parte integrante do nosso projeto, que é também a educação ambiental. Em outubro, quando estas aves migrarem para sul, os biólogos voltarão para novamente cortarem plantas invasoras, recolherem sementes e fazerem sementeiras de plantas nativas destes ambientes insulares. No Corvo, o trabalho de campo também já se iniciou. As tarefas de recuperação da flora e de erradicação de predadores são mais difíceis devido à extensão do território e à presença de pessoas que vivem e usam a ilha para a produção agrícola e pecuária. Por isso, o envolvimento dos corvinos é fundamental. Vai mais depressa. O objetivo é aumentar as populações de aves marinhas que todos os anos procuram o ambiente único do Corvo. O Corvo, apesar de ser uma ilha muito pequena, acaba por ser uma ilha que tem uma densidade de cagarros enorme, da maior dos Açores, em termos de densidade, é o que tem mais casais por metro quadrado, chamemos-lhe assim. Claro que temos imensas dificuldades em estudá-los, porque muitos deles estão em zonas de falésia quase inacessíveis, e portanto estamos a tentar desenvolver vários sistemas para o fazer, seja com som, seja com radares, ainda não sabemos exatamente o que é que vamos utilizar este ano, estamos a consultar especialistas para o fazer. E queremos depois, e para além disso, tem populações de frulhos e estapagados, os estapagados nomeadamente, que são aves que pouca gente conhece. Os estapagados são aves que só existem no Corvo e nas Flores, a nível dos Açores. Os frulhos existem um pouco por todo o lado, mas são ali também das zonas onde são mais comuns. E nós vamos tentar fazer com que essas aves sejam mais conhecidas do público, tentar que estejam a nidificar em locais mais acessíveis, criando condições nesses locais para as aves, tanto a nível de ninhos, como a nível de remover os predadores exóticos, exóticos por não serem do corpo, terem sido introduzidos pelo homem, e que depois essas aves sejam visíveis. Nesta área,
Os salgueiros ou tamargueiras são as invasoras que mais alteram estes habitats importantes para a reprodução das aves marinhas. Tal como no ilhéu de Vila Franca, usa-se um herbicida químico para a sua remoção. O que se pretende fazer aqui é repovoar toda a área com a vegetação nativa dos Açores, com sobretudo faia e urze, que é as plantas que aguentam mais esta zona aqui, muito próxima do mar, altitudes baixas e muito exposta a ventos. E para além disso vão ficar áreas livres de zona de pasto natural. Nos terrenos limpos e nas pastagens naturais, os técnicos da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves estão a colocar ninhos artificiais especiais que permitem aumentar o número de aves a nidificar. Criar algumas áreas com ninhos artificiais de espécies como o estapagado ou o furulho, que são espécies que têm sofrido muito com a presença de predadores introduzidos pelo homem, sejam ratos, sejam gatos ou mesmo cães. A técnica baseia-se no facto destas aves coloniais serem naturalmente atraídas pelos chamamentos noturnos emitidos por indivíduos da mesma espécie instalados em locais privilegiados para a reprodução. A agreste tempestade de primavera não impede o trabalho dedicado. As colónias naturais de estapagados e furulhos ainda existentes na ilha nidificam em falésias não acessíveis aos biólogos. As aves foram muito afetadas pelos ratos e gatos que as fizeram desaparecer destes ambientes. Espera-se que em breve os 200 ninhos aqui colocados sejam ocupados e assim facilitem o aumento das populações reduzidas destas espécies. Mas este objetivo é complexo. E os biólogos sabem que o seu sucesso passa por muitas variáveis. O combate permanente à flora invasora, a erradicação dos predadores de ovos e juvenis, a facilitação da reprodução das aves e, por fim, a compreensão e participação ativa das pessoas que partilham o espaço com as aves. A população do corvo está muito bem integrada no projeto e está muito aberta a este tipo de iniciativas e, portanto, é muito fácil chegar junto das pessoas e acabam por ser vontades que se encontram, tanto a nível do projeto e a nível de sustentabilidade e de natureza, como a nível das populações, de acharem que isso é uma mais-valia para elas mesmas. Portanto, estamos a trabalhar a nível de tratamento de resíduos também, separação dos lixos, portanto, nos projetos maiores a nível de saúde do ambiente, o projeto dá a sua contribuição, porque obviamente uma zona com menos lixos disponíveis tem menos ratos e, portanto, também será mais fácil depois intervenções a nível de controle desse tipo de predadores. A equipa volta ao Corvo no verão. No litoral da ilha, junto à vila, fazem-se contagens e marcam-se todos os ninhos de cagarro existentes. Este juvenil vai ser uma estrela de vídeo. A câmara camuflada irá permitir obter imagens fantásticas das primeiras fases da vida destes animais, mas também dos predadores que se alimentam dos ovos e crias, caso este ninho seja por eles descoberto e atacado. Então aqui temos uma câmara com sensor de movimento. Tem aqui o sensor de movimento, umas luzes de infravermelhos e para detectar se o ninho for predado por algum predador, saber se é um rato, se é um gato ou o que é que se passa no ninho. As imagens serão mais tarde usadas para divulgar estas aves às pessoas, que embora partilhem o mesmo espaço, geralmente sabem pouco acerca delas. Conhecer é importante para compreender a importância do projeto em curso e assumir práticas que permitam a preservação efetiva destas aves marinhas. A ideia é um bocadinho, por um lado, mostrar os animais que existem nos Açores e que muito pouca gente conhece, porque estas aves, ao contrário do cagarro, já só existem em zonas de falésias inacessíveis, e poder mesmo usar novas tecnologias, como poder pôr webcams nos ninhos e ter acesso e poder mostrar isso em termos de escolas e de educação ambiental. É também nesta época que os tapagados recém-nascidos saem dos ninhos e se aventuram no seu primeiro voo.
Tal como os cagarros, estas aves que usam as estrelas para orientarem a sua migração desorientam-se com as luzes artificiais dos homens e caem em terra de onde não conseguem levantar voo. À equipa associam-se voluntários que os recolhem e os libertam junto ao mar, permitindo assim que eles possam seguir o seu destino e um dia voltarem para se reproduzirem nas costas da ilha. O estapagado é uma das aves prioritárias a recuperar. Criando este polo aqui, esta colónia com os ninhos protegidos para os predadores, pode servir também para o benefício da espécie e para irmos monitorizando a ver o que é que acontece, porque nos sítios onde elas estão agora não se consegue chegar às colónias e, portanto, são praticamente desconhecidas. Não sabemos quantos casais há, não sabemos se estão a reproduzir bem, se estão a aumentar ou a diminuir, e isso é muito difícil de saber sem conseguirmos seguir a população de forma regular. O projeto continuará nos próximos anos, tanto no Corvo como no ilhéu de Vila Franca. Se ele der os resultados esperados, em breve poderemos assistir ao crescimento das populações de aves marinhas que aqui se reproduzem. No entanto, é imprescindível o envolvimento da sociedade e por isso a equipa tem em curso um programa intensivo de sensibilização e educação ambiental junto das comunidades locais. O Corvo é uma reserva da biosfera e, portanto, queremos trabalhar em conjunto com as autoridades de ambiente dos Açores para divulgar quais são os valores que motivaram essa classificação da reserva da biosfera da Unesco. Queremos fazer, portanto, para além dos trabalhos com a escola, trabalhos com o turismo, queremos dinamizar este ano um grande workshop, portanto, um evento a nível de empreendedorismo e de ajuda à formação de empresas, de exploração de produtos ambientais, de forma a que as agentes do Corvo consigam tirar partido dos seus valores naturais e com que isso seja uma melhoria direta na sua qualidade de vida e nas coisas que podem tirar para o seu dia-a-dia. Neste sentido, é possível compatibilizar os diferentes interesses em jogo, criando oportunidades para o aparecimento de novas atividades socioeconómicas. Espera-se que os mais beneficiados sejam de facto os habitantes do Corvo e os utilizadores do ilhéu de Vila Franca por usufruírem de um património natural mais valorizado. A Ilha do Corvo terá assim mais um motivo para se tornar conhecida entre os amantes da natureza e destino cada vez mais procurado por estudiosos e observadores de aves. O Anel da Princesa poderá assumir todo o seu esplendor ecológico original.